Boa noite, pessoal! Mais uma live da DSH chegando para você. Hoje nós vamos falar com duas pessoas muito especiais, dois profissionais maravilhosos, o Cris Ruiz e o Silvio Rubens. A gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado hoje da medicina diagnóstica, especialmente os laboratórios clínicos, laboratórios de anatomia patológica. Nós vamos falar bastante sobre o perfil de profissional, como eram os profissionais há alguns anos atrás. Nós vamos falar sobre alguns outros, sobre como o mercado mudou, né, de um tempo para cá, como são dois profissionais com bastante tempo de atuação na área. Vamos falar também um pouquinho sobre empreender na saúde, como ter um olhar diferente para empreender na área da saúde, sair um pouco do óbvio. Então a gente hoje vai ter bastante coisa legal para falar. Seria muito interessante, muito bom se vocês pudessem contribuir com a gente também, mandando as suas perguntas. E agora, principalmente, vai lá do ladinho aí no coraçãozinho, aperta, põe o dedo aí para que essa live seja entregue para mais gente. E se você acha que tem alguém que vai se beneficiar com essa live, que possa aprender alguma coisa com a gente hoje, por favor, vai lá, envia essa live para as pessoas, para que elas também possam usufruir desse conteúdo muito legal que nós vamos conversar hoje com esses experts, com essas pessoas maravilhosas que vão deixar aqui um pouquinho do seu tempo com a família, deixar um pouquinho do seu tempo com os seus familiares para entregar um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento para nós aqui. Vamos chegando, pessoal. Estamos esperando vocês, esperando as pessoas chegando. Silvio já chegou, já que eu vou chamar o Silvio para participar comigo aqui. Isso aí, pessoal. Vai lá, vamos lá no coraçãozinho. Vamos batendo lá o coraçãozinho para a gente chamar. Ô Silvio, acho que tem uma câmerazinha aí embaixo. Solicita para entrar na live aqui comigo, por favor. Vamos chegando, pessoal, esperando o pessoal ir entrando para a gente poder conversar. Hoje vai ser uma noite muito legal, né? Nós vamos poder conversar com o Silvio, conversar com o Christian, falar um pouquinho sobre os profissionais. Cris, seja bem-vindo. Eu acho que vocês precisam pedir para solicitar para participar da live aqui, né? A gente está aprendendo. Vocês têm uma opção aí de solicitar a participar da live. Clica aí para a gente poder liberar para vocês aqui.
E aí, Cris? Opa, Boa noite, tudo bem? salve. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Estou só ajeitando aqui o meu celular, porque infelizmente o Instagram não permite pelo computador, sem um programinha específico que seu amigo aqui não sabe mexer, né? Ah, então somos dois, né? Porque eu também não sei. Né? Então eu tô me virando aqui pelo próprio celular. Tá. O Silvio tá com um pouquinho de dificuldade lá. Silvio, eu acho que se Tá. você já seguiu a nossa página, acho que você seguir a página, a gente consegue se conectar. Ele tem que procurar o dsh.experience no Instagram. E aí ele entrando no Experian, lá em cima tem o ao vivo. Aí clicando lá, ele pede para entrar. Aí dá certo. Foi assim que eu fiz. Legal. Vamos. Ô, Cris, enquanto o Silvio vai fazendo os procedimentos lá, Ok. conta para mim quem é você, né? A sua história, um pouquinho do que você faz hoje, para a gente já ir contextualizando aqui. Conhecer o Cris, né? Quem que é o É, Cris? é muito bacana. É uma honra, né? Sempre a gente ter as oportunidades para falar da nossa história, porque a gente aprende muito sobre modelagem, né? E a gente, todo mundo é modelo para alguém, né? Começam pelos nossos pais. Eu sou biomédico formado, com especialização em patologia clínica, formado aqui em São Paulo, né, pela antiga USEC, que não existe mais, agora é Unisa, né, mudou muita coisa por lá, e, e me formei em 92, não, em 2001, acho que, ou, enfim, faz muito tempo, Já faz e tempinho. a gente perde a conta. Mas a minha turma é de 95, é isso. Então, me formei em 98, 99. Mas, enfim, eu tenho uma carreira que vem aí desde os meus 13 anos de idade em laboratório de análises clínicas, porque papai tinha um laboratório. Que legal. E a gente aprendeu, né? Nosso berço foi isso. Na nossa época, você tinha que seguir o rastro do seu pai, né? Então, dos seus pais, né? E foi assim o feito, né? E acabei fazendo minha faculdade de biomedicina, depois fiz várias pós-graduações aí, em logística, marketing, publicidade, é, administração hospitalar, saúde, e fiz também biologia molecular. Fui me enfiando nos Foi indo, lugares foi aí. indo. Foi indo. O qual é um assunto que eu vou trazer hoje, para a gente entender sobre as questões sobre talento, sobre escalabilidade, sobre sucesso, né? Mas o meu caminho acabou culminando e está cada vez mais fortificando para mentoria, para palestras, mas eu sou hoje em dia atual, né, poliempresário, eu tenho participação em algumas empresas, né, em diversos meios, o que é bacana, não necessariamente só no que a gente se forma, né? E Sim, sim. aí a gente acaba entendendo muito sobre a palavra de oportunidade, sobre talento e entrega, né? E a gente também aprende muito sobre uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, é bem interessante. Sabe qual é o maior mentiroso da vida, da sua vida? Você tem ideia? Não, não, não tem. É você mesmo. É mesmo, né? Você mesmo. Você passa a sua vida inteira mentindo para você. Porque eu sou isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu quero aquilo, porque vou fazer de tal forma, e você vai fazendo autopromessas, altos projetos pontuais, e você acaba ocorrendo as suas frustrações, depressão, ansiedade e tudo isso daí que é o mal do século, né, que a gente vai passando por aí. E algumas patologias desnecessárias que a gente acaba tendo por essa questão de ficar se prometendo, cumprindo ou
evitando aquilo que é mais precioso, que é nato, que é espiritual, que vem de Deus, né? Que é o seu talento. Então, resumidamente, a minha história é essa. Tem bastante coisa para falar, eu só não quero atravessar para não perder o conteúdo da coisa. Né? Legal. O Silvio ainda não conseguiu entrar aqui, mas muito legal a sua história. É legal a gente ver, né, a evolução. Hoje você também tem a Biocarga, né? Isso. Hoje eu tenho a Biocarga Logística, ela é uma empresa aqui, né, o berço dela já foi a inovação, né? Nós temos aí bastante empresas, muito idôneas, bastante tempo, grandes por sinal, né? Que fazem logística há muitos anos, né? E a gente não veio com essa pegada, né? A gente constituiu a Biocarga em 2008, com a primeira ideia, quem vai trabalhar na Biocarga, né? Ah, vai ser um motorista, vai ser um motofretista, vai ser alguém de logística. Aí já tem, isso já tem, né? Não é isso que o mercado precisa. O laboratório precisa voltar a ser laboratório. É isso. O laboratório, cada vez mais que ele precisa cuidar dos seus parceiros, que são os terceirizados, ele está deixando o foco que ele tem. E aí acaba tendo os problemas. Então, o que acaba acontecendo? Nessa época que eu idealizei a empresa, preciso criar um profissional diferente. E foi quando a gente criou o biocondutor. Esse biocondutor virou um conceito nacional, acabou virando um curso, e acabou virando um site, e acabou virando um caminho a se seguir, seguindo literalmente as normas, né, da legislação nacional em relação ao transporte de material biológico humano. Tendo visto isso, eu tendo feito esse neologismo, digamos assim, né, porque não existe, né, biocondutor. Existe um termo americano chamado bioconductor, que não tem nada a ver com a ideia que a gente tem aqui, né? Então, quando essa ideia começou a pegar um pouco mais de força, porque eu sempre dou palestra em todos os congressos, isso já há muitos anos, né? E eu falando do profissional, eu acabei sendo convidado pelo João da Anvisa, que é o diretor da Anvisa, responsável pela parte de tecidos e sobre a regulamentação do RDC 20 lá na época, e me chamou e me convidou para ser um dos participantes da resolução, né, como um revisor, e sou revisor da Anvisa desde então, até hoje, né. Os cursos internos para a Anvisa sou eu que dou para eles mesmos, sobre a RDC 20, que não é mais RDC 20, agora é 504. A NTT ficou sabendo de mim, precisava de alguém da área da saúde para trazer a nova norma sobre transporte de material biológico, também acabou me convidando, e eu acabei sendo revisor da norma da NTT também, que na época era 420, que também já não é mais, que agora é 5947. E fora os pitacos na ANAC, no IBAMA, enfim, tudo que é norma de transporte de material biológico acabou sendo feito com esse caminho que eu te falei, né? E a empresa Biocarga, ela é minha ainda, está comigo ainda. A gente está com 190 vidas aí, famílias na nossa empresa. A gente atende o país inteiro com transporte aéreo e terrestre. E a gente valida processos também para, inclusive, outras empresas transportadoras, né, que precisam de uma padronização e acabam contratando a gente para a gente poder padronizar os processos. Acabou virando um conceito. Essa é a ideia. A ideia sensacional. A ideia é saber ser diferente, né? E eu lembro que a gente teve a oportunidade de conversar, eu, você, minha esposa, aqui em Jacareí há bastante tempo atrás. Eu acho que já estava com esse projeto aí andando, já estavam as coisas acontecendo, não foi? Muito legal. Foi isso mesmo. Passamos Cris, por lá em Jacareí, né? Exatamente. Chegou aqui o Silvio, não sei se vocês se conhecem, já se viram, Olá, Silvio. já se falaram alguma vez. Boa noite. Boa noite, prazer te conhecer, viu? Estamos te ouvindo sim. Tá ouvindo. Perfeito. Peço desculpa aí, porque realmente também não consegui conectar pelo computador. Acho não que dá, tem que ter realmente um aplicativo ali. Aí consegui a solução aqui, baixando um app pelo celular. Isso, perfeito. Mas estamos te ouvindo bem, viu? Perfeito. Tá tranquilo. Ô Silvio, a gente estava falando aqui, o Silvio é biólogo, ele vai se apresentar também, Cris.
também tem uma vida dentro do laboratório, ele vai falar um pouquinho para a gente. Ô Silvio, então, aproveitando aí, conta um pouquinho da sua história, fala quem que é o Silvio hoje, e aí depois a gente vai puxar aqui os fios para a gente ir puxando a conversa e dividindo as experiências aqui. Perfeito. Bom, pessoal, novamente, boa noite. Meu nome é Silvio. Moro aqui na cidade de São José dos Campos. Iniciei em laboratório em 1990, né? Já estou aí há 31 anos dentro de laboratório. Iniciei praticamente, eu digo que era um menor aprendiz, né? Tinha 16 anos na ocasião. O primeiro setor que eu tive contato foi o setor de urinálise, e depois, né, fui ao longo da carreira passando por todos os setores do laboratório. Todas as bancadas, exatamente. Me formei em biologia, né? Tenho também, né, curso em gestão de projeto, sou Green Belt também, né, na metodologia Lean Six Sigma. Hoje atuo como coordenador regional de produção aqui na cidade de São José dos Campos, né? E para mim, assim, é um enorme prazer estar aqui junto com vocês, para a gente dividir um pouco aí das nossas experiências. Laboratório, só para vocês terem uma ideia, só com hospitais, trabalhei 25 anos. Tive o prazer de montar 2 laboratórios dentro de hospitais. Toda a evolução do laboratório, que no caso aqui foi o Valeclin, que praticamente construí toda a minha história aqui, participei praticamente de todos os laboratórios da marca, né? E tive já o prazer também de trabalhar um bom tempo com o Rodrigo também, né? Então, assim, é muita história aí para poder a gente contar. Muita história. Isso é muito bom, né, gente? Agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu sei que é difícil, né, reservar o tempinho para a gente poder falar, né, entregar um pouquinho de conteúdo para o pessoal. Então, eu já agradeço de antemão aí o Cris, agradeço você, Silvio, pela presença aqui com a gente. Vou começar aqui, então, a nossa pauta, perguntando, né, a medicina diagnóstica, ela evoluiu, né? Se a gente falar especificamente do laboratório de análises clínicas de anatomia patológica, ele vem mudando com o tempo, né? Do Silvio de 90 para o laboratório do Silvio de 90 para o laboratório do Silvio de 2021 ou para o nosso mercado, né, Cris, de 90 para cá, só foram muitas mudanças, né? Eu queria ver a opinião de vocês, assim, numa linha do tempo, o que vocês enxergam que mudou muito, né? Qual foi essa evolução? Como era o laboratório antigamente, né? Como que nós estamos hoje? E como que vocês vislumbram esse mercado aí da medicina diagnóstica, do laboratório, para um futuro próximo e um futuro mais à frente aí, né? Até porque a gente vai ter gente aqui, nossa audiência, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, vai ter formando, vai ter cara que está na faculdade ainda, Isso é bacana. vai ter gente que está querendo mudar de rumo na profissão, e é legal ter esses parâmetros, né? Olha, o laboratório era assim, olha como as coisas mudam, né, de forma rápida, hoje está assim, daqui 2 anos, 3 anos está assim, para ele também poder se situar e saber onde que ele está colocando o pé, né? Fica à vontade aí, quem quiser puxar a linha, fica à vontade. Vou deixar o professor começar, até porque eu vou usar isso aí de desculpa, porque eu preciso carregar meu celular, então ele vai me enrolando junto, enquanto eu pego aqui o carregador, ele vai começando a falar, eu já volto. Beleza, pode ser assim, professor? Perfeito. Tranquilo, tamo junto. Então, beleza, vou lá buscando o que você vai falando, já volto aí. Bom, Rodrigo, a única fase que eu acho que eu não peguei em laboratório foi o teste de beta-HCG em sapo, tá? Assim, quando eu comecei já tinha lá um método em látex, né, que a gente chamava de pré-gnosticon, né, que já era possível você fazer ali o teste semi-quantitativo para beta-HCG. Mas o laboratório, quando eu iniciei em laboratório, todas as metodologias de bioquímica, principalmente hematologia, urinária, tudo era manual, né?
E o grande contexto na ocasião eram metodologias manuais e muitos reagentes a gente preparava em house, né? Então você tinha ali e o que a gente observava, a nossa rotina no laboratório de manhã, você chegava, principalmente quem ficava ali nos setores de bioquímica, você tinha que chegar, cara, numerando tubo, preparando as bancadas, tudo mais. Não existia ainda coleta em soro gel, né? Era só o famoso tubo seco, nem ativador de coágulo tinha, então a coleta tinha que ter um cuidado enorme para fazer a coleta, centrifugar em tempo hábil, e aí depois todo aquele material subia para as bancadas, você tinha que fazer a sorotecagem desse material, ou seja, você tinha que reidentificar tudo aquilo, né? Você já tinha que estar preparando os seus mapas de bancada, ficha de bancada, sequenciando tudo aquilo lá. E o laboratório era uma verdadeira receita de bolo, né? Então, o técnico na ocasião, ou o biomédico, farmacêutico, ou biólogo, o cara tinha que ter ali, ele era um verdadeiro confeiteiro, ele tinha que saber a técnica, assim, de cor salteado, e isso nos forçava assim, a ler muito, principalmente a bula dos reagentes, né? Certo. Porque se houvesse alguma mudança ali, você se perdia dentro daquele contexto. Só para vocês terem uma ideia, na ocasião, ureia a gente fazia por um método chamado de acetil, que você tinha que usar uma panela de ferro, Isso e que era o tal do banho-maria fervente. Exato, Né? isso mesmo. Colesterol era colesterol ácido, aquilo quando caía na calça da gente, furava, a gente parecia hippie, vivia com as calças todas furadas, entendeu? E, glicose, ortotomidina, né, também era ortotomidina ácida. que eu digo, exato, eu ia falar exatamente isso. Então, assim, e os espectrofotômetros, na época era o Bausch Lomb, 70. caríssimo, aqueles Bausch Lomb vidrinhos, 70. eles vinham no estojo. Nossa, Um estojinho que você vinha com aqueles tubinhos quadradinhos lá de vidro, era caríssimo aquilo, gente. Exatamente. Então você tinha que fazer, e assim, e você tinha que tomar um cuidado gigantesco, porque você iniciava aquelas reações, você tinha reação de desproteinização, como era ácido úrico, o método de tirosina para mucoproteína. Muco. E essas reações, exatamente. Nossa. E se você perdesse algum passo ali, o seu risco era o seguinte: após 2 horas de tanto trabalho, era ter que recomeçar tudo de novo. A Érica colocou aqui, né, Sil? Também pipetava com a boca, né? Não tinha problema, ninguém falava nada. Aquela perinha veio depois. A pera veio depois, Eu acho que se pegar o pessoal da minha época, for fazer uma pesquisa de anticorpos aí, vai ver que a gente tem anticorpos para burro, né? Adquiriu muito aí, né, com esses contatos que a gente tinha. É verdade. Com certeza. E aí, eu me lembro que logo em seguida veio uma evolução para a gente, que foi o quê? Os kits enzimáticos. Exato. Né? Então, os kits enzimáticos, você preparava aquelas reações. Glicemia foi a primeira, né? Exatamente, era uma reação direta. Você colocava o reagente, a amostra, e você tinha um tempo em banho-maria e você já ia para uma leitura de espectrofotometria. Isso. O máximo que você tinha aí eram algumas reações, como fosfatase alcalina, que você utilizava um substrato para poder complementar a reação. Ou seja, era um processo rápido e você ganhava tempo com isso daí. Então, assim, coisas que a gente levava 3, 4 horas, começou a passar para 2 horas. E aí teve a evolução. Na época, a Corning, a Celme lançaram um espectrofotômetro com fluxo contínuo. Perfeito. Onde a gente conseguia também reduzir volume de reação, ou seja, aquilo que você usava de 5 até 10 ml de reação para leitura, você passou já a usar reação com ml. Então aquilo foi uma evolução, todo mundo, nossa, agora a nossa vida melhorou. E aí o espectrofotômetro da Celme, ele ainda tinha lá uma condição num display digital que você colocava a concentração do padrão e ele já calculava para você a reação final. Exato. Então, outro ponto também, e mais um pessoal da minha época, a gente era muito bom com calculadora e com cálculo. É o meu caso. Porque a gente tinha, laboratório a gente tinha que calcular tudo, não tinha conversa. E também tinha que entender de gráfico, papel milimetrado, curva de ROI para transaminase, a gente também tinha que fazer, e aquilo tinha que ir para um papel milimetrado. Eletroforese de hemoglobina.
Eletroforese de hemoglobina, exatamente. Meu Deus do céu, tinha que Então, fazer muita conta. era a galera que manjava, sabe? Você falava alguma coisa, você já tinha na cabeça os cálculos ali, a coisa era muito rápida. E aí aquilo, quando chegou os reagentes enzimáticos, já display digital, pô, todo mundo ficou feliz com aquilo lá. Em alguns setores também houve algumas evoluções, como hematologia, aí começa a aparecer alguns equipamentos de contagem já né, em 3 partes, você tinha ali a contagem de vermelho, a dosagem de hemoglobina, a contagem de leucócito total. Isso já começou a melhorar muito, principalmente na época, eu lembro. Foi o exatamente. Top. Ô Sil, e é legal comentar isso que você está falando, desculpa até, só para pegar o gancho, até pelo conteúdo, e isso nesse momento, da época vamos falar da geração enzimática, quando isso aconteceu, abriu um mercado muito bom, porque você não tinha representante comercial na rua para isso. E você começou a ter os representantes, você começou a ter os representantes comerciais batendo na porta, falando assim, olha, eu vim trazer um reagente aqui para você experimentar. Exatamente. Isso aí começou a abrir lá, foi aí que começou a abrir os representantes das importadoras e exportadoras que hoje em dia existem até hoje. Né? Que a Elisa está saindo, mas existe até hoje, enfim. Ô, Silvio. Eu estou falando por enquanto pode falar, Rodrigo. E nessa época aí, né, vamos dizer, por bancada ali, era que 5, 6 profissionais, né, no laboratório de médio, 8, 9, né, profissionais ali. Era muita gente. Pipetando, né, fazendo. Era muita gente. A triagem já era lotada. Não podia ter conflito de interesse e atrito, porque senão você não trabalhava junto com o cidadão. Exatamente. Você ia se esbarrar o dia inteiro com a pessoa. E outra coisa, os espaços físicos eram muito limitados, os laboratórios eram pequenos, as bancadas eram pequenas, tudo era muito caro, tudo exigia um custo muito alto. A medicina diagnóstica era alta. Era. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, eu lembro que uma grande evolução, aí a gente parte por uma grande inovação que veio, foi os primeiros equipamentos automatizados. Acho que o Rui lembra bem do ABA-VP. Eu lembro quando aquele aparelho chegou dentro do laboratório, na década de 92, 93, quando você olhava para ele assim, cara, parecia que o George Lucas tinha baixado dentro do laboratório. Olha aí, ó, tem Jornada nas Estrelas agora, um negócio aí... Quando falaram que o aparelho fazia tudo sozinho, você só colocava a amostra naquele carrossel e depois já ia sair uma filipeta com os resultados, todo mundo começou a duvidar. Por um lado, maravilhoso, né? Por um lado, maravilhoso, mas pelo outro lado, a gente começou aí a perder um pouco os profissionais, né? A mão de obra, ser substituída. A gente chegou a ter a audácia de, na época, fazer o exame manualmente e depois fazer no aparelho, e o nosso resultado, que era o certo, que tinha todas aquelas variáveis de pipetagem manual, banho-maria, que muitas vezes o termômetro não estava muito bem calibrado, e o problema não era o nosso resultado, era o do equipamento. Esse equipamento não está bom. Eu lembro que isso aí foi muito questionado, muitos profissionais falavam, não, que é isso, não está batendo com o meu resultado. Então ali a gente via muita questão de também orgulho, ego, e esses paradigmas, e muitos não conseguiram seguir essa evolução. Pararam assim, excelentes profissionais, por não conseguir, né, se adaptarem a esse contexto de inovação, começou a ficar pelo caminho, né? Por não conseguir aceitar a transformação daquele momento. E aí o laboratório, quando começa a chegar esses equipamentos de automação, o laboratório começa a sair de pequenos laboratórios para produção em escala. E que começaram os laboratórios de apoio. E aí, com essa revolução das enzimas que vieram tanto para teste de ELISA, bioquímica, o que começou a acontecer? Novos marcadores, novos exames, aquilo foi uma explosão no mercado. Né? Do dia para a noite você tinha cada dia. O menu foi só aumentando, aumentando, e só crescendo. E isso começou a exigir, principalmente, e nessa mesma ocasião começa a se falar muito de gestão da qualidade, né? Certificações, né? A primeira que veio aí, a ISO 9000, aquilo foi E o que a gente mais sabia fazer na época era papel, viu?
É, Era. Sabe? Era produzir muito papel, muito registro, e aí começa a vir a certificação, começa a vir né, toda a gestão da qualidade. Esses equipamentos começam a trazer contexto de precisão analíticas que os médicos também na época não estavam esperando, principalmente no contexto de linearidade e sensibilidade. Oh, mas como assim? Eu nunca vi uma ureia de 300, não, doutor, é porque antigamente a gente não conseguia detectar isso, agora a gente consegue. Né? Então, e aí foi evoluindo, só foi evoluindo, né, Silvio? Foi foi só crescendo, evo... os equipamentos aumentando, os Isso. NTOs saindo dos compartimentalizados para os Exatamente, ambientes abertos, né? E aí a gente chegou aqui perfeitamente, no 2020, né, o que você vive hoje. Que exato. aquilo que foi crescendo, 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 que você Aí, precisava de 50 profissionais, hoje você tem aí um parque tecnológico que você opera aí com não e sei quantos milhões de exames por mês, 1.000 exames por mês, com um número bem enxuto de funcionários, né? exatamente. E o que que acontece? Quando você entra dentro dessa evolução aí, algo que também foi muito transformador nessa época foi a tecnologia da informação, TI. Você vê aí profissionais de TI, né, avançando fortemente dentro da área de laboratório, principalmente no atendimento, né, trazendo informações importantes da ponta em relação ao paciente, a TI também ajudando em todo o contexto de você poder ter rastreabilidade de todo o processo, né? Então todos esses avanços eles começaram a se somar e essa transformação, principalmente nessa ocasião aí que eu digo, principalmente no final dos anos 90, que a TI começou a entrar de forma muito incisiva dentro dos laboratórios, aí também a gente viu muitos profissionais ficando pelo caminho, por quê? Porque não conseguia entender essa inovação, não conseguia entender esse contexto, que agora não era mais a calculadora, não era mais a caneta, mas sim, você tinha que registrar esses dados dentro de um sistema, onde o sistema depois ia agrupar diversos dados e você ia fazer né, uma assinatura direto ali no sistema, uma impressão de laudo para entregar ao paciente. É o nascimento E do aí a gente LIS. vê. Exatamente, e a gente vê também a transformação, principalmente por meio das interfaces, né? Onde o próprio equipamento começou a conversar com o computador, né? De forma direta, né? Recebendo e enviando dados. Esses dados, ele conseguindo, de uma certa forma demográfica, trazer para a gente contextos estatísticos, contextos importantes, e aonde você conseguiu também ter um alinhamento, um melhor aperfeiçoamento dos seus controles, das informações, da entrega ao paciente, redução dos prazos. Então, tudo isso começou a trazer assim, ganhos vertiginosos, né, dentro de laboratório como um todo. Ô Silvio, aí hoje, né, a gente fala que a fase analítica, né, hoje ela é super controlada, né, hoje vocês têm um controle Perfeito. muito gigante, os aparelhos são muito precisos, né, tanto na linearidade, na especificidade, você tem linearidade. E o que você imagina? Nós vamos crescer mais da parte de equipamentos, nós vamos começar a reduzir esses equipamentos, ou nós vamos começar a reduzir esses equipamentos, reduzir essa tecnologia, né, fazendo mais com menos que a gente vê, né? A gente tinha igual a informática, né? A gente tinha os computadores e agora a gente faz tudo no celular. Você imagina que o laboratório vai evoluir para isso? E se sim, como é que você vê o mercado, né, o laboratório daqui 5, 10, 15 anos aí de uma forma sucinta para o Cris também colocar aí a visão dele de evolução dentro dessa área como empreendedor? É, Perfeito. eu Dentro gostaria desse. só de, para dar até Pode. somando em questão da evolução do Silvio, que obviamente que a tecnologia da informação foi extremamente importante sobre os sistemas lisos, sistemas de interfaceamento, que também gerou muito mercado, isso daí, extremamente, né? É, tem empresas de TI de laboratório que hoje em dia tem mais de 5 mil funcionários, né? E na sua grande maioria são biomédicos, são biólogos, né? Porque eles têm que saber, literalmente, o conteúdo do laboratório que eles estão implantando no sistema. Mas
o ponto que foi o boom no mercado de análises clínicas em relação à possibilidade de escalabilidade de números de exames no país. A gente não tinha, em 1990, nenhum exame fazendo 2 milhões de exames. A gente não tinha isso. E isso só foi possível com um único nome: logística. A logística, ela possibilitou trazer de cabo a rabo os exames em tempo hábil para que você pudesse, mesmo garantindo estabilidade e integridade das amostras, em tempo bom, para que você pudesse ajudar, apoiar aqueles laboratórios pequenininhos, que existem até hoje, por sinal. Muitos me perguntam assim: Cris, você acha que os laboratórios pequenos vão morrer? Porque tem as grandes âncoras do mercado comprando todo mundo, né? Absorvendo, vamos dizer assim, né? E não. Isso é impossível de acontecer. Porque os grandes dependem dos pequenos, senão eles não existiriam. Não vale a pena para o laboratório grande montar em cada esquina uma unidade. Não digo nem uma NTO, estou falando um centro de coleta, um ponto de coleta. Não vale a pena. Chega um momento que vale a pena ele absorver aquele laboratório menor, que tem que continuar existindo, para gerar volume de exame para eles. É isso. O laboratório de apoio não tem porta. Ele tem NTO. E a NTO só funciona com uma coisa: exame. É isso. O paciente não vai sentar lá numa cadeira e realizar flebotomia, não podemos ficar falando aqui nome, né? No laboratório X, que hoje em dia faz mais de 8,5 milhões de exames mês. Ou de um outro que faz 6,7, que teve uma escalabilidade em um ano de mais de 87%. Então, assim, a logística, junto com a tecnologia, ela transformou literalmente o mercado de medicina diagnóstica em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Foi um dos nichos mercadológicos que cresceu mais rápido. Depois, obviamente, da TI, que ela se soma com qualquer área, né? Sim. Aproveita aí, ô Cris, e diz aí, você acredita que a gente vai chegar no nível de equipamentos da palma da mão, igual a gente tem o celular, do cliente conseguir se autoatender com os exames mais simples? O laboratório, a grande pergunta que se faz: o laboratório vai acabar? Né? Nós, profissionais de laboratório, que faz ali as análises todos os dias, está ali na bancada tal, vai acabar? O que vocês imaginam como que vai ser? Olha, acredito que do pessoal que está assistindo, eu não vou criar um trauma aqui na vida deles, né? E os futuros que vão assistir depois. Uma coisa é o seguinte: existe um veículo que na vida que a gente não tem como ter um freio de mão. Se chama evolução. E esse veículo é desnatural você querer frear. Haja visto, como você comentou, os celulares, os automóveis híbridos que nós temos, elétricos, em vários países aí do mundo, sendo obrigatório, a partir de 2045, as fábricas encerrarem 100% as produções de combustão. E você ter obrigatoriamente que comprar um carro elétrico, nem híbrido, porque não vai poder produzir mais. Você pode ver Portugal. Portugal, qualquer esquina que você vai, tem um postezinho de energia elétrica gratuito para você parar seu carro lá e você carregar. Hoje aqui no país, você tem carro elétrico. Você vai num shopping, você tem um poste e o carro demora 8 horas para você carregar. Né? Com o custo da energia elétrica que está aqui no país, a gente quase arrisca dizer que a gasolina é mais vantajoso. Então, o que eu quero dizer é que no mundo nosso, não só do laboratório, de diagnóstico como um todo, e eu estou juntando aqui imagem de base, obviamente, estou juntando aqui análises clínicas, é inevitável que vai haver uma transformação. A gente tem até um termo já, que a gente já conhece, o POCT. O Point of Care é literalmente o exemplo, é exatamente o que o professor Silvio falou, quando a gente teve aquela evolução da enzimática,
e depois a gente começou a ter os equipamentos, trazendo as contas que a gente não precisaria fazer mais. Hoje em dia, numa escala muito grande, as empresas que estão produzindo, né, fabricando e importando os exames que são elegíveis hoje em dia para você conseguir fazer num teste rápido, está evoluindo absurdamente. Você tem hoje empresa, não posso pôr no plural porque é uma, que ela literalmente criou uma briga no mercado. Ela criou o exame que você vai numa farmácia, que você colhe um exame, um sangue, e esse sangue ele é transformado num código que é enviado via sistema para um laboratório, que tem alguns biomédicos que leem o código daquele sangue, que nem saiu do lugar, que está lá ainda, e ele consegue dar um resultado. Um resultado de glicose, um resultado de colesterol, um resultado de TSH, de algumas enzimas, e está avançando. E aonde que a pessoa vai? Na farmácia. Daí o grande fomento que se tem pela atualização da RDC 302, que é pela 911, né? 912, Exato. que nós estamos tendo uma força-tarefa extremamente importante do nosso setor para dizer, alto lá, calma lá, vamos, né? Vamos padronizar essa situação. Não é querer brecar o futuro, mas eu acredito sim que é inevitável. E se a gente puder aceitar aqui um palpite, eu digo que entre 10 a estourando 20 anos, isso já vai ser uma realidade. Vai existir o laboratório? Claro que não. Isso não vai. Você não tem como você fazer um exame de leitura de parasitológico de fezes, uma quantificação de leucócito do líquor, ou algum pouco mais de linha ouro, digamos assim, de exame, numa evolução dessa, não tem como. Mas os exames eletivos, né, que a gente fala, que a gente tem de base, de laboratório, que a gente fala que não é o de urgência, é o de rotina, eles estão migrando para isso. A logística está ajudando para isso também. A tecnologia, que nem o professor Silvio falou, literalmente também está ajudando isso. E acabou que isso virou uma franquia, que é o caminho para a escalabilidade de qualquer negócio. A ideia foi boa, criou uma marca, patenteou e vou franquear. Acabou, é isso. Essa é a história. Até, Cris, pegando um pouco do seu gancho aí na questão da evolução, se a gente for fazer algumas analogias, né? Quando que no mercado de transportes, né, logística, assim, os motoristas de táxi um dia podiam esperar que um dia ia chegar uma empresa chamada Uber com um aplicativo e que tudo ia se transformar, né? E que esse mercado ia ser totalmente diferente. Né? Então muito bem colocado, são pontos de atenção que a gente tem que, né, realmente tomar bastante cuidado. Por causa de um ponto que você comentou, Sil, qualidade. A gestão da qualidade, ela vai tangencialmente crescendo com a evolução da medicina diagnóstica. Quanto mais cresce a evolução, maior tem que ser o controle da gestão da qualidade. Sim. Porque os processos hoje são outros. Os processos, o manual da gestão da qualidade, os POPs são outros hoje. Então, quando você tem uma gestão da qualidade literalmente interagindo com a TI atual de hoje, com a logística atual de hoje, com olha a capacitação necessária para hoje alguém querer trabalhar no laboratório. Se falar que ele vai sair da faculdade de biomedicina ou de biologia, vai entrar no laboratório e vai falar, eu sei o que eu faço? Ah, meu amigo, começa de novo. Começa de novo que você errou da frase. Nesse assunto aí, nesse contexto também, não sei se vocês vão concordar comigo, a gente está partindo muito para a medicina personalizada, né? A questão da biologia molecular, que a gente... Sim. E aí eu acredito muito que nesse contexto vai muito de encontro com o que o Cris falou, que a gente vai acabar levando mesmo os exames mais comuns, né? Até tem situações no Japão já que eles têm, entre aspas, tipo um caixa eletrônico, né, onde a pessoa já chega, já consegue colocar a sua urina ali, já faz reconhecimento,
tem uma esteira passando atrás, os laboratórios mais... E acho que a gente vai chegar nesse ponto de exames como os colesterol total e frações, triglicéridos, TSH, hormônios, algumas coisas assim, as pessoas conseguirem ter acesso a esse exame muito mais fácil, e aí vão acabar buscando os laboratórios para a questão da biologia molecular mesmo, né? Se a questão de movimento de mercado não mudar no sentido de esses kits de biologia molecular chegar até a casa do paciente e ele retornar isso para a gente via uma logística reversa, que a logística vem aí para poder auxiliar, isso chegar para o laboratório, e aí sim, vamos ter só o NTO. A gente vai acabar, teoricamente, com aquelas milhares de unidades, né, aquele relacionamento direto ali para colher o sangue, sendo que a gente vai começar a fazer exames de células, né, do DNA, pegando raspado bucal, essas coisas. Com isso Assim, também, eu acho que a gente vai ter que ter uma evolução dos profissionais, né? É isso Antes que eu a gente falei, com nós éramos profissionais muito técnicos, conhecedores dali, que o Silvio falou, Isso. fazer a continha, entender, e a gente vai passar a ser profissionais de estratégia com conhecimento técnico, profissionais de gestão com conhecimento técnico, né? Profissional, eu brinco, eu tenho um termo que eu uso muito quando eu vou dar algumas palestras, que a gente vai começar a ter os blends, né? Fazer os blends, tem blend de carne, vai ter os blends, então eu vou ter biomédico, que toma conta de logística, vou ter farmacêutico que toma conta de logística, vou ter biólogo que toma conta de logística, eu vou ter biólogo que faz gestão da qualidade, que faz gestão financeira das coisas. A gente vai ter que juntar essas duas coisas, porque eu vejo que os engenheiros já estão entrando muito na nossa área, né? A gente vê muito engenheiro chegando, Sim. a gente vê outros profissionais que são mais de exatas chegando na área, e a gente nós somos os donos desse conhecimento técnico, nós somos os donos dessa habilidade. Se a gente alinhar isso com os conhecimentos das exatas, da gestão, a gente tem muito a entregar também, né? O que vocês acham disso aí, Silvião, por favor? Com certeza. O único ponto, acho que foi bem colocado aí a questão pelo Cris, a questão da inovação aí toda a evolução dentro de laboratório clínico. O único ponto que eu acho que é bastante importante destacar, né, com todo esse contexto aí da evolução, né, a gente veio melhorias significativas em processos de gestão da qualidade, isso era um ponto que eu ia colocar também, que traz inclusive o contexto de sustentabilidade para o laboratório. Mas um ponto importante que a gente também tem que levar em consideração é o seguinte: hoje nós representamos praticamente entre 70% ou mais do diagnóstico clínico para o médico, né? Você já tem estudos aí que comprovam que o laboratório ele traz aí mais de 70%, o poder de diagnóstico chega em torno de 70% ou até acima disso daí. E hoje a gente representa nos custos menos de 3%, né, da questão aí quando se fala de diagnóstico, né, e também de internações. Nesse contexto, hoje a gente não consegue mais, hoje não existe mais aquela questão de você ter uma definição de um diagnóstico sem que você tenha um exame laboratorial por trás. E da mesma forma que a gente está evoluindo, está inovando também, cada vez mais a gente vê o menu de exames também sendo ampliado. O que eu consigo enxergar, pelo menos nos próximos 10 anos, aí, o contexto de sustentabilidade e também voltado ao meio ambiente, tá? Onde você tem aí redução significativa, com certeza, do tamanho dos equipamentos, ou seja, maior produtividade com equipamentos menores. Contexto principalmente né, voltado ao meio ambiente, principalmente porque os equipamentos antigos, os kits antigos tinham muita azida sódica, isso trazia contaminação também, né? Hoje a gente já vê todo um cuidado dos fornecedores, né, dentro dessa parte aí com o meio ambiente também. E sim, né, dentro do processo de gestão, é você conseguir trazer a sustentabilidade, ou seja, fazer mais com menos. Você tem um fluxo de trabalho mais reduzido, aonde onde você já vê isso acontecer de uma forma muito aperfeiçoada, por exemplo, na aeronáutica, né, na indústria automotiva, né? Então, eu acho que o laboratório ainda vai passar por essa fase de grandes melhorias de processo, onde você vai conseguir melhorar cada vez mais a sua produção,
né, tendo o menor custo e trazendo sustentabilidade. O que eu acho que a gente precisa começar hoje a defender mais dentro de laboratório é o quê? Não é termos mais quantidade de volume, mas sim o quanto que nós representamos em entrega de serviço e qualidade para as operadoras, para o clínico. Né? Porque o que a gente vem observando também, o Cris com certeza, e você, Rodrigo, acompanha, poxa vida, quando a gente fala do Ministério da Saúde, a última atualização de tabela de preços que nós tivemos no laboratório foi em 94. Sei. Depois disso não teve mais nada. Entendeu? Hoje, você tem aí as operadoras sofrendo fortemente o impacto de sinistralidade aí, onde os custos delas também estão bastante elevados, sabe? E elas também precisam ter uma receita um pouco mais enxuta. Então, ou seja, eu acho que a gente hoje já tem muita informação onde a gente precisa parar de trabalhar volume e entregar valor. Concordo. Esse acho que é a grande sacada, né? E assim, olhando para dentro desse contexto também dos profissionais de laboratório, o que eu vejo? O profissional, como você falou, independente de ser farmacêutico, biomédico, biólogo, médico, quando chega em laboratório, cara, ele precisa. Ele não tem noção de administração, ele não tem muitas vezes noção de gestão, e isso é algo que as faculdades também precisam começar a ter um olhar mais atento dentro desse contexto. Não adianta eu ficar ensinando só metodologias antigas na universidade, se eu preciso ensinar como é que esse profissional ele vai atuar no contexto de atendimento, no contexto logístico, no contexto de gestão financeira, né? Na administração como um todo do negócio, porque hoje o que a gente precisa é exatamente isso, é sustentabilidade, né? Ou seja, mais com menos e jamais perdendo valor com relação à qualidade. E aí, Rodrigo, eu entro dentro dessa questão do empreendedorismo, né? Hoje é muito comum você ver aí, né, jovens empreendendo no mercado, né, de forma autônoma, né, e assim, garotos de 25, 26 anos, como foi o próprio, né, dono do Facebook, ficando milionário do dia para a noite. Mas aí a questão toda é o quanto você está disposto a se dedicar, né? Então, eu acho que a grande sacada hoje para os profissionais que estão adentrando dentro do laboratório, não importa se você é CLT ou se você é autônomo, tenha mente empreendedora. A mente empreendedora é que vai fazer a diferença, porque a mente empreendedora, ela não, quando ela está de frente com um problema, ela não vai transferir esse problema para outro, ela vai buscar soluções, ela é participativa dentro do contexto, ela ajuda a montar procedimento, ou seja, ela traz uma liderança participativa, né? E ela tem, principalmente dentro de si, a visão de dono, que é o que a gente precisa dentro do mercado de diagnóstico. Exatamente. Ô, Cris, me diz aí uma coisa. Esse profissional que está vindo aí, saindo da faculdade, vai ter todas essas transformações, o cara vai ter que se aprofundar em alguns outros temas, porque senão ele vai chegar lá dentro do mercado e ele vai ser engolido, né? A gente vê aí um muro gigantesco com vagas 1000 dentro da área e um monte de profissional aqui correndo atrás, não conseguindo se empregar porque não está de acordo com o que as empresas pedem, né? Se esse cara quiser buscar essa alternativa que o Silvio colocou de empreender, que dica que você daria para ele? Quais são os sabores e os dissabores de empreender hoje no Brasil e principalmente na área da saúde? O Brasil é maravilhoso para empreender. Se não fosse assim, a gente não teria tanto investimento de aceleradores, né? O Vale do Silício que o diga. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma oportunidade essa pergunta. Se for pegar na minha vida, eu tenho 38 anos de laboratório. Comecei muito cedo e sempre fui empreendedor, sempre. Exatamente a cabeça que o Silvio falou. Fui nato desse jeito. O que eu quero dizer para os que já estão formados, os que estão formados e os que vão se formar.
não, a gente estava conversando sobre isso, né? Não permita que você seja ainda o maior mentiroso da sua vida. Não minta para você. Qual que é a mentira para você? Eu vou sair da faculdade do jeito que a faculdade me ensina e eu vou sair no mercado aberto que vai me contratar, porque não vai, meu amigo. Não vai, minha amiga. Hoje, nós temos o nosso sistema de ensino, desde a base, totalmente falido. Não é pouco, é totalmente falido e há anos. No Brasil, eles ensinam a gente a fazer prova. É isso. É ir lá numa prova e você fazer prova e tirar nota. O que eles não ensinam? Que vem a questão muito ética e assertiva do Sil. Eles não ensinam você a ser empreendedor. Eles não ensinam a palavra escalabilidade. Eles não ensinam a você a saber o que é fluxo de caixa. Eles não ensinam, isso eu estou falando de escola, estou falando de faculdade, estou falando disso, tá? Eles não ensinam a você parar no momento e aplicar o que você aprendeu. Eles não ensinam a você aprender a ouvir não. E aí eu estou falando de gestão de emoções, coaching, né, que é o caso meu, não pode deixar de falar alguns temas sobre coaching. Será que seu filho, sua filha que está na tua casa, eu tenho uma filha maravilhosa aqui, dá para contar na mão quantos não ela ouviu? E será que ela vai saber a dor e o sabor do não quando ela for precisar ouvir? Quando você vai entrar num mercado totalmente mudado que a gente tem de laboratório, será que você vai estar preparado para você ouvir, cara, o que você aprendeu não foi nem 10% do que eu preciso. O que você precisa me entregar, que são os outros 90%, ou é uma pós, ou é uma pós da pós, ou é na raça. Porque você não aprende na faculdade o que é a questão do empreendedorismo. De você saber uma questão de você pegar uma ideia, fazer um projeto que eu estou querendo dizer é aquele projeto de PMBOK, que quem não sabe é gestão de projetos na veia, onde você tem... Eu não sei como uma empresa consegue viver sem gestão de projetos. Literalmente eu não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você ter talento sem esforço, você não vai ter o sucesso. A regra é bem básica. Talento mais esforço gera sucesso. Se você tem esforço e não sabe qual é o seu talento, não vai ter sucesso. Se você sabe qual é o seu talento, não tira a bunda da cadeira, você não vai ter o seu sucesso. O sucesso depende de você saber qual é o seu talento e qual é o seu e se esforçar para isso. Cris, qual é o seu talento? Impactar a vida das pessoas. Esse é meu talento. Porra, mas você se formou em biomedicina, cara. Tá, eu nasci em biomedicina, mas o que eu gosto? Eu gosto de pegar aquela vida da pessoa, como eu peguei a minha, impactar na vida da pessoa e falar assim, cara, o seu sucesso começa hoje. Não começou ontem e não vai ser amanhã. É hoje. Tira a bunda da cadeira, acredita em você, vai lá, faz acontecer naquela ideia que você teve. Uma pessoa que está na faculdade, para se gerar hoje no mercado de medicina diagnóstica, ela tem sim que saber de logística. Ela tem sim que saber de informática. Olha, tem um curso novíssimo aí no mercado, que não tem nem, vamos falar, 15 anos, que é bioinformação. É isso. É só você ir procurar num banco de sangue ou um biorepositório, biobanco ou um biorepositório, o cara não entra numa empresa dessa se ele não tiver bioinformação. É isso. Ô Cris, só complementando aí, e o mais cômico de tudo isso daí é que a galera, quando uma das matérias mais importantes que tem nos cursos da saúde é a bioestatística. Sim. Né? Ou seja, estatística. E eu acho que é a matéria que todo mundo resolve faltar, não levar muito a sério. E no bar, pessoal, aí no deixa bar, só... Aí quando você vai falar de média, variância, desvio padrão, né, Q quadrado, sigma, o pessoal, o que é isso? Isso aí é matemática. Deixa né? só eu falar uma coisinha para vocês. O Instagram normalmente derruba a gente depois de 1 hora.
Nós Exato. estamos quase chegando lá em 1 hora dessa live, da nossa conversa. Eu acho que a gente vai ter muito que conversar ainda. Acho que eu vou ter que Eu chamar nem, vocês de novo nem para a gente comecei a falar evoluir. sobre, né? Nem começamos, é. E aí, acho que a gente vai marcar um segundo momento aí para a gente terminar evoluir alguns pontos aqui dessa conversa, que eu adorei, estou adorando. Se deixasse aqui, a gente ia ficar 2, 3 horas. Queria só agradecer, aproveitar aqui e agradecer vocês novamente, a oportunidade e a disponibilidade. E queria que vocês fizessem rapidamente umas considerações finais. Caso caia, a gente já finalizou isso, depois a gente toca o barco até eles mandarem a gente embora. Sil, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer aqui, né, ao convite e assim, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho com cada um aqui, né? É muito bom a gente poder falar, né, de laboratório clínico, inovação, transformação. Fiquem bastante atentos, principalmente à transformação digital. A transformação digital vai mudar o mundo e já está mudando, né? O Cris trouxe aí informações gigantescas em relação a esse contexto aí, né? Principalmente com relação ao Pocket, tá? Deixo aqui o meu e-mail, é silvra13@gmail.com.br, né? .com, desculpa. E assim, desejo a todos muita sorte. E assim, mente empreendedora, pessoal, é dedicação, tá? Hoje o que a gente vê que está faltando muito no pessoal é dedicação. É como o Cris falou, eu tenho que levantar cedo e eu tenho que me dedicar, sim, se eu quiser mudar a minha vida, porque todas as pessoas que obteve sucesso na vida tiveram que se dedicar muito do seu tempo e em conhecimento. Um forte abraço e obrigado a todas, viu? Obrigado, Silvio. Vai lá, Cris. Não apareceu o Muito bom. reloginho aqui ainda não. Tá bom. Bom, também sempre agradeço a oportunidade. Estou deixando aí para vocês no comentário a minha fórmula de vida. Eu falei para vocês, talento mais esforço é igual ao sucesso, que isso para mim é regra de alma. A oportunidade dessas novas gerações que estão surgindo é entender de que ele precisa sempre estar ligado em relação ao avanço que é impossível ser brecado e ele focar naquilo, focar no que está trazendo de novo, se inteirar do assunto e, de repente, até inovar. Trazer uma situação nova e você trazer para isso, para um mercado do seu jeito, com a sua paixão no coração, do jeito que você gosta de ser. Isso pode ser dentro de casa, fora de casa, mas é verdadeiro. E quando você sabe o seu talento, essa verdade acontece, você acaba tendo uma razão, faz sentido na sua vida. Fazendo sentido na sua vida, você vai bem. Isso em qualquer área. Quero pedir para que as pessoas que forem assistir e que estão assistindo, que sempre, sempre, sempre ouçam a si mesmo. Aquela vozinha que vem, ouça ela que vai te motivar, tá bom? Não é aquele currículo com 30 mil pós-graduações. Eu fazendo uma conta básica aqui, eu diria que passei na minha vida, estou com 48 anos, eu passei na minha vida 40 anos estudando, mas ganhando dinheiro, na prática mesmo, eu tenho 30 anos. São 10, no mínimo, anos a mais que a gente passa estudando. Tem uma hora, é a hora de agir, é de pôr em prática, de arriscar. Se der errado, você no mínimo aprendeu com aquilo. Você vai, corrige o processo e começa de novo. E na nossa área, isso está sendo muito, muito chamado. Por favor, tragam as suas ideias, tragam as suas inovações. Então, obrigado, vamos sim, a gente precisa conversar muito sobre essa questão de escalabilidade, não deu tempo de eu falar sobre, porque é muito importante sobre isso daí, tem um tangente aí de vida sobre esse assunto, mas vai ser bacana numa próxima oportunidade. Uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus e foi muito boa essa oportunidade, viu? Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Silvio. E aí, puxando aí o que o Cris falou, entra também, né, Cris, aquela situação, né?
tem que ter atitude, tem que conhecer o talento, a gente vai ter o sucesso, mas nem sempre a linha é linear, né? Você vai ter Não. os vales, então você tem que ter muita resiliência para Sim. cair e Sim. levantar. Quantas vezes, hoje estava ouvindo um podcast e o cara falou assim, eu nunca fracassei, porque eu nunca me deixei me perder. Eu sempre errei. Errei em muitas coisas, mas o fracasso é quando você aceita que você perdeu e não dá continuidade, não se levanta e não vai à frente. Ele falou assim, eu caí muitas vezes, levantei e segui em frente. Então, eu acho que isso é uma coisa legal, né, da gente trazer também para os profissionais que estão assistindo aqui, e entender que às vezes está difícil, às vezes não está muito fácil, a gente está vendo a oportunidade, a gente recebe um monte de não. A gente tem que ter a cabeça no lugar de entender a regra do jogo, como que as coisas estão acontecendo hoje, o que o mercado está precisando da gente, fazer aquela nossa análise SWOT pessoal, né? Exato. Quais são as oportunidades, o que eu Sim. tenho, o que eu não tenho, e o que eu posso oferecer ainda e buscar, para a gente poder conseguir evoluir, crescer e se adaptar ao meio, né? Hoje a gente está assim e o mercado exige a gente desse jeito. Amanhã não será desse jeito. E se a gente ficar parado, sem buscar, sem ter atitude de correr atrás, a gente vai ficar para trás e as pessoas vão evoluir. Galera, muito obrigado. A gente vai marcar uma outra oportunidade, com certeza, de conversar sobre esses temas, sobre laboratório, sobre vida profissional, desenvolvimento de carreira. Muito boa noite a todos. Até uma próxima. E lembrando, né, que aqui na DSH, toda quarta-feira, a gente tem uma livezinha com profissionais ou trazendo alguns outros conteúdos. Fiquem atentos que em breve estarei anunciando aí os novos temas. E vem com a gente. Bora lá Muito crescer. bom. Valeu, Ótimo. gente. Abraço, Obrigado, Rodrigão. até Abraço, mais. Cris. Tchau, Valeu, tchau. Tchau, até Sil. mais. Um Tchau, Tchau. abraço. tchau. Tchau, Até tchau, mais. tchau, Tchau, tchau. tchau. Até, tchau.